Todos nós enfrentamos crises. Você seja pobre, rico, negro, branco, pardo, você seja cristão ou não cristão, ateu, o que quer que seja. Somos seres humanos? Vamos, em algum momento da nossa vida, enfrentar crises. Como vencê-las? Esse é o assunto de hoje. Medo, ansiedade, tristeza, angústia, frustração, desânimo. A Bíblia, ela nos dá a direção e força para superar esses desafios. Eu sei que é um assunto difícil de se falar, mas talvez você esteja aí, exatamente nessa fase da sua vida. Um momento de crise, um momento de desânimo, um momento de angústia, por situações que a própria Bíblia já deixou claro para nós. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, plural. O português básico que nos ajuda a interpretar a Bíblia. Compreender essas crises emocionais, como fazer, né? É muito difícil. Não se tem uma pílula que nós tomamos e resolvemos. E aí a gente sabe como resolver todas as situações e fazer passar esses momentos. As crises emocionais, elas fazem parte da experiência humana, mas Deus nos ensina como superá-las. Deus não é pego de surpresa, né? Não tem nada que surpreenda a Deus. Ele, ao mesmo tempo, ele não tem prazer na dor de um filho, né? A Bíblia fala que nós que somos pais, nós sabemos dar boa dádivas aos nossos filhos. Nós que somos pais, eu sou mãe de duas crianças, jamais eu vou fazer algo para poder ferir os meus filhos. Jamais vou fazer algo para causar neles dor. E se acontece, né, muitas vezes a gente vê até pessoas que maltratam os nossos filhos e ali a gente toma as dores deles. Quanto mais o nosso pai, quanto mais Deus, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas né, nós temos aflições no mundo é porque às vezes Deus nos permitiu passar por essa prova. Deus está fazendo, ele está me moendo nessa prova." Gente, pelo amor de Deus. Deus não vai fazer o filho ali, não, eu vou moer ele, eu vou machucar ele para ele aprender. Ah, eu tô sentindo prazer na dor dele. Né? A minha filha está sofrendo porque acabou de perder um filho, uma gestação interrompida. Isso não é propósito do Senhor. O propósito de Deus é de dar longevidade para os filhos. O propósito de Deus, a Bíblia tem muitas promessas e todas essas promessas elas falam de longevidade, de alegria, de bem-aventurança, de felicidade. Afinal de contas, foi com esse propósito que Deus nos criou, para a glória dele, mas para que nós fôssemos felizes, fôssemos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. E quando as pessoas falam assim, porque Deus tá me fazendo passar por essa prova, realmente, o Senhor, ele deixou para nós o livre-arbítrio. Nós podemos tomar as decisões, ele nos permitiu isso. E aí nós precisamos entender que as nossas escolhas que produzem consequências. E essas consequências, às vezes, nos traz sofrimentos. Então, é por nossa própria culpa, quando muitas vezes aquilo que está acontecendo são consequências de escolhas que nós fizemos, escolhas erradas. Muitas vezes. E aí Deus usa esses momentos de sofrimento para nos ensinar, para nos amadurecer. E existem exemplos bíblicos, né, de homens de Deus que enfrentaram crises emocionais absurdas. Davi passou por uma profunda angústia, né? Mas ele encontrou força em Deus, lá em Salmo 42. E ele fala: por que está batida a minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Tem aquela canção: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, né? Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Porque a alma estava batida. Elias sentiu medo, depressão, né, após um grande feito. Se eu não me engano, tem Primeira Reis, né? Ele chegou a pedir a morte. Um homem de Deus, olha, profeta. Às vezes a gente olha para determinadas pessoas e a gente fala assim, gente, como assim? Pessoas que estão em oração, pessoas que estão ali aos pés do Senhor, por quê, né? Passar por momentos de depressão, de sofrimento, de tristeza. Nós estamos neste mundo, então nós estamos suscetíveis a viver essas situações, meu amado. Nós não estamos livres disso. Lembra? No mundo tereis aflições. Mas logo
à frente, Deus fala, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nessa passagem, em 1 Reis 19, quando Elias passa por esse momento de pedir a morte, ele fala, basta, toma agora, Senhor, a minha alma. Ali ele estava pedindo, Deus, tira a minha vida. Jó, tem exemplo melhor do que Jó? Que ele sofreu perdas e dores intensas, né? E quando você olha para a história de Jó, você fala, como assim? Né? E mesmo no final, ele tinha muitos questionamentos, ele fez vários questionamentos para Deus, e Deus deixou, Deus permitiu. Deus não é um Deus que não aceita o questionamento. Deus é o único Deus verdadeiro que ele ouve o seu filho e que ele permite aos filhos questioná-lo. Não é pecado você questionar a Deus sobre algumas coisas. São dúvidas. Lendo a Bíblia, nós encontramos vários momentos onde gera algumas dúvidas e não há nada de errado em perguntar para o Senhor. Não há nada de errado em falar, Senhor, por que isso? O Senhor vai responder, de alguma forma. Assim como ele respondeu para Jó. Ele deixou que Jó questionasse ele sobre tudo. E depois ele respondeu a Jó. Né? E mesmo assim, e aí Jó entendeu. E entendeu até mesmo a sua ignorância, a sua pequenez diante da grandeza que é o Senhor. Né? O seu filho, se você tem filho, seu filho sabe mais do que você? Ou uma criança? Você já é adulto, então uma criança sabe mais do que você? Não. Quem obtém mais conhecimento, experiência, vivência é você, não a criança. E assim nós somos com Deus. Nós não entendemos nada, somos limitados. A nossa mente humana não consegue compreender a grandeza de Deus. E mesmo diante de todo esse sofrimento, Jó, ao final de tudo, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que é uma frase que até muitas pessoas usam. Mas, voltando, né? As raízes das crises emocionais, elas estão aí, chamam raízes. Como que nós podemos vencê-las? Porque Deus usa o sofrimento, né, para moldar os seus filhos. Então, ele usa desse tempo de sofrimento, desse tempo de crise, para nos fortalecer, para trabalhar em nós. E se você olhar para a sua vida, você pode perceber que todas as vezes que você passou por algum momento de crise, independente de qual seja, crise emocional, financeira, ministerial, crise mesmo de intelecto, de psicológico, você conseguiu vencer e você aprendeu alguma coisa com aquilo. Ninguém passa por uma luta, ninguém passa por uma crise e sai dela sem algum aprendizado. Romanos 8, 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se a Bíblia diz todas as coisas cooperam, são todas. Isso significa que até mesmo diante das situações difíceis, ou essas situações difíceis, elas fazem parte do plano de Deus para o nosso crescimento espiritual. Né? A Bíblia ensina claramente que Deus tem um propósito soberano sobre todas as coisas. Deus tem um propósito, até mesmo nos acontecimentos que parecem negativos. Nada acontece por acaso. Tudo que você está vivendo e o que você está passando nesse momento. E eu não sei, eu não conheço, eu não sei o que você está vivendo. Não acontece por acaso. Você já reparou que quando nós passamos por dificuldades, pelo deserto, por problemas, nós aprendemos, mas nós buscamos ao Senhor? Quando a gente até fala, né? Quando a gente está na prova, a gente se aproxima mais de Deus porque é um momento de clamar a Ele. É o único que pode resolver os nossos problemas, é o único que pode nos dar direção. Até o não crente, né? Aqui eu não falo sobre religião, eu falo sobre vida com Deus, sobre conhecer a Deus, sobre relacionar-se com Deus, com o papai. E até para quem não tem uma vida com Cristo, não conhece. Muitas pessoas falam, né, que quando nunca viu no momento de desespero, as primeiras palavras das pessoas é meu Deus. Porque naquele momento é quando a gente realmente clama por socorro. Então nada acontece por acaso. Creia que se você está passando por uma situação difícil, uma situação de crise emocional, porque nós estamos, né, diante disso e muitas vezes, né, nós somos fortes,
nós estamos ali fortalecidos no Senhor, mas tem momentos que vem a crise, que vem um momento de desânimo, que vem. Né? E o que a gente faz diante dessas situações? Né? E como consequência, nós precisamos estar atentos, porque sempre vem o medo e a ansiedade. E o medo, ele, na maioria das vezes, ele paralisa, ele rouba a nossa paz. A Bíblia, meus amados, ela é nosso manual de vida. Se nós lêssemos a Bíblia com mais frequência, com mais disciplina, nós entenderíamos e nós viveríamos uma vida muito melhor, com muito menos erros e muitos mais acertos. Porque ela é um manual de vida, de regra e de prática. A Bíblia nos ensina tudo, ela tem tudo. E lá em Filipenses 4, a Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas antes apresentai ao Senhor, né? Depois vocês lerem lá, apresentai ao Senhor as vossas petições, as vossas preocupações, as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E a paz de Deus guardará os nossos corações. Essa é a promessa dele para nós. Então substitua a ansiedade pela oração, pela confiança em Deus. Ore a palavra. Tá batendo aquele desânimo? Você tá triste, você tá angustiado. Eu sei que às vezes é difícil. A nossa alma às vezes está cansada, a gente quer resolver as coisas com as nossas próprias mãos, a gente quer tomar atitude, porque a gente não consegue enxergar com os nossos olhos naturais, os nossos olhos, a gente não consegue ver as coisas acontecendo, as coisas se resolvendo. Às vezes a gente fala: Senhor, eu tô clamando, Senhor, eu tô pedindo, Senhor, eu tô colocando a minha filha nas mãos do Senhor, eu tô orando pelo meu esposo, eu tô orando pelo meu filho, eu tô orando pelo meu trabalho, Senhor, eu tô orando pela minha vida. Deus, eu tô orando por esse vício, para tirar esse vício. Eu tô orando pela minha salvação, mas eu não tô vendo nada, nada acontecendo. E às vezes, de tanto lutar, você não consegue ver uma solução, você não consegue ver uma saída, você não consegue ver nada acontecendo. É porque nós somos limitados, lembra? Eu sempre falo, eu sempre uso esse exemplo. A minha vida, eu olho como se a gente estivesse num labirinto nesse mundo. O labirinto, ele é fechado, a gente não consegue ter visão além da curva. A gente não consegue ver o que está além daquelas muralhas. Qual que é a única opção? É olhar para o céu. E, olhando para o céu, de lá vem o nosso direcionamento. Então, você olha para o céu e fala: Senhor, eu estou no labirinto, eu estou me vivendo no labirinto, e eu vou olhar para o céu, para o autor e consumador da minha fé. É o único que mantém de pé. Então, eu vou olhar para o Senhor e eu espero que o Senhor me guie, me direcione a saída, ao alvo, ao objetivo. Me direciona. E nesse processo, muitas vezes a gente vai parar, a gente vai descansar, a gente vai se hidratar, a gente vai ali aprender. E é esse momento da palavra, da busca. Ore. Às vezes a gente quer resolver as coisas com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio entendimento, e vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque o tempo de Deus, ele é o melhor. O Senhor, nós estamos passando por essas situações e ele está trabalhando. Lembra de Daniel? Quando Daniel orava e o Senhor veio, depois, nos 21 dias, o Senhor virou para ele e disse assim: olha, Daniel, eu ouvi a sua oração desde o primeiro dia. Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você fez. Naquele dia que você estava cansado, você falou: Senhor, estou no meu limite. Alcancei o meu limite. Eu não dá mais, eu não consigo mais. O Senhor já ouviu a sua oração desde o primeiro dia, desde a primeira vez. Mas existe uma guerra espiritual nas regiões celestiais. Os anjos estão lá travando uma guerra com os demônios para trazer a vitória, para a vitória chegar até na sua mão. Então não desanime, não se enfraqueça. E mesmo que você esteja vivendo esse momento de crise, ora a palavra. Pega o Salmo 91 e, mesmo com desânimo, fale, declare. Deus falou para Ezequiel: profetiza. Poderão reviver esses ossos? E Ezequiel disse: Senhor, só tu sabes. E ele disse: profetiza. Deus, ele vai fazer o milagre, mas ele precisa que você... Na verdade, não é que ele precisa. É para o seu crescimento, é para a sua autoridade, para você realmente agir. Né? A significado de oração. Orar, ação. Ora, ação. Você ora e você age direcionado pelo Espírito Santo. Nunca faça nada sem a direção do Espírito Santo. Nunca tome decisões sem antes apresentar diante do Senhor e ter uma resposta clara. E não deixe que a tristeza tome conta de você. A tristeza, ela vem sempre trazendo junto a depressão. Eu falo que elas são duas irmãs, que elas não soltam a mão da outra.
Nós passamos por momentos de tristeza? Passamos. A tristeza, ela é natural do ser humano, mas nós não podemos viver preso a ela. E como lidar com isso quando a nossa alma está cansada, o fardo está pesado? A Bíblia fala para você trocar com Deus o fardo. Ele pega o seu fardo pesado e coloca sobre você um fardo leve. Mas você precisa estar em constante oração. Quando você não ora, quando você para de orar, quando você desanima, quando você só quer dormir, quando você só quer chorar, quando você às vezes fica murmurando o tempo todo porque você não está vendo resultado, então você começa a murmurar. O inimigo lança essa isca e ele começa a colocar palavras na sua mente, pensamentos, às vezes pensamentos de morte. Às vezes não é uma morte física, é uma morte espiritual. E a Bíblia, ela diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós precisamos manter a nossa esperança em Deus e buscar a presença dele. Então nós precisamos orar. Porque quando vem a tristeza, se essa tristeza perdurar, ela vem junto com a irmã dela, a depressão. E quando chega a tristeza e a depressão, é como mulher fofoqueira. A fofoca, ela se espalha, ela causa destruição. E essa destruição, ela vem sobre o corpo, através de doenças psicológicas, psíquicas, né? E doenças mesmo no corpo, no organismo, nas juntas. E às vezes muitas dores, talvez, que você sente é por causa da tristeza, da angústia. Porque se você permitir que essa tristeza venha, que essa tristeza tome conta do seu ser, da sua casa, porque isso acaba se revelando até dentro do seu lar. E aí vem a frustração e o desânimo, quando os planos falham, nós podemos sentir assim desanimados, mas não deixar. E aí que o inimigo das nossas almas, ele vem com força, porque o inimigo não brinca, gente. Ele não brinca em serviço. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas era essencial. O Espírito Santo colocou isso no meu coração e é essencial que você ouça. Isaías 40 fala: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você tem que entender que Deus tem um propósito maior. Então espera no Senhor e peça ao Senhor: renova as minhas forças todos os dias. E repreender esse sentimento de rejeição, de solidão, porque isso acaba fazendo com que a gente fique recluso. Ah, não quero contato com ninguém, não quero conversar com ninguém. Eu sei que hoje está difícil. Não dá para confiar em qualquer pessoa. Eu sei que está difícil você encontrar um ombro amigo, uma pessoa que possa ali te orientar, te ajudar, te dar um conselho, te direcionar. Porque muitas vezes a gente fala com Deus, a gente conversa com Deus, a gente se derrama diante dele, a gente conta os nossos problemas, as nossas frustrações, as nossas preocupações, mas muitas vezes o nosso corpo, a nossa mente, nós precisamos às vezes de ouvir alguém falando alguma coisa. E Deus usa pessoas, então nós precisamos pedir: Senhor, me leva, me direciona a alguém, ou traz alguém, envia alguém que possa me orientar, que possa me ajudar, que possa conversar comigo, que possa me ouvir. Alguém do Senhor, alguém do céu, não alguém que vai contar a minha vida toda depois para os outros. Nada poderá nos separar do amor do Senhor. Ele nos ama. O Senhor está te ouvindo, meu querido. O Senhor está ouvindo a sua oração. Ele está te vendo. Ele está vendo toda essa situação que você está vivendo. E existem estratégias bíblicas para superar essas crises, porque nós somos amados incondicionalmente por Deus. O Pai nos ama e Ele não nos quer ver desanimados, cabisbaixos, sendo levados por essa situação de crise. Então nós precisamos renovar nossa mente pela palavra. Está em Romanos 12. Né? A gente precisa ter uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Cultivar um coração grato. Deus está aí, Ele está presente, Ele está nos ouvindo. Nós precisamos buscar apoio, né, com os irmãos, com alguma pessoa da sua igreja, alguém que tenha realmente uma vida com o Senhor. E nós precisamos, é primordial, lembrar das promessas de Deus. Jeremias 29 fala: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. São promessas, a Bíblia é recheada de promessas. Deus não faz promessas que Ele não possa cumprir. Não existe nada impossível para Deus. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Existem as promessas dele sobre as nossas vidas e Ele não... A Bíblia fala que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir na sua vida. E essas promessas bíblicas, elas estão sendo direcionadas para nós, para mim e para você. Então, a vitória sobre as crises está em Cristo. Jesus venceu todas as aflições, Jesus veio ao mundo e pagou, Ele viveu essas dores. Ele sabe o que é sofrer e Ele nos convida, e Ele te convida a descansar nele. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vai diante dos pés do Senhor. E a Bíblia ela é clara. Deus tem um propósito soberano sobre todas as coisas. Então,
Fica firme diante do Senhor. Porque nessa situação difícil que você está vivendo, nessa crise que você está enfrentando, você vai sair mais do que vencedor em nome de Jesus. Então se apega ao Senhor. Deus te trouxe aqui hoje nessa manhã para te chacoalhar, para te despertar. Em nome de Jesus. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Toma sobre o Senhor todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, toda a nossa tristeza, todo o nosso desânimo, Senhor. Que o Senhor possa renovar a nossa mente com a tua palavra, Deus. E nós declaramos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Enche cada pessoa agora que está vendo esse vídeo, Pai amado, com a tua paz, que excede todo entendimento, e fortalece os nossos corações para que nós continuemos confiando em Ti, Senhor, em toda e qualquer situação. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, como a tua palavra diz, e que nós possamos descansar na tua promessa, nas tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus, fortalece as estruturas de cada pessoa que está ouvindo, que está vendo esse vídeo agora. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória do Senhor sobre as nossas emoções, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te tocou, se ele falou com você, deixa seu comentário, deixa um amém, fala de onde você está vendo esse vídeo. É muito importante, como eu sempre digo, é muito importante que você curta esse vídeo, que você compartilhe. Se inscreve no canal para você receber essa palavra de vida do Senhor. Compartilha com seus amigos, seja bênção na vida de outras pessoas. Deus te abençoe.